Tinha sido introduzido numa capa de plástico transparente, hermeticamente fechada na parte superior. Tive de me valer de um corta-unhas para arrancar os 17 grampos. Com uma excitação difícil de descrever, lancei uma primeira olhadela aos documentos e verifiquei que tinham sido datilografados a um espaço e naquilo que conhecemos por papel bíblia. Cada folha, 20 cm x 3 LCM+, tinha sido assinada e rubricada no canto inferior esquerdo pelo major, num total de 250. Era a mesma letra, e eu diria que a mesma tinta, que figurava no rodapé da carta que eu retirara do apartado dos Correios número 21, e que tinha acabado de abrir. O texto, em inglês, arrebatou-me a partir do momento em que nele pus os olhos. E creio que não teria podido afastar-me da sua leitura, se não fosse aquela inesperada chamada telefônica, pelas 13 horas, como disse, o telefone do meu quarto devolveu-me a crua realidade. Senhor Benítez. Sou eu, diga. 2 senhores perguntam pelo senhor. Estão aqui, 2 senhores? Perguntei, por minha vez, desconcertado ante a súbita visita. Quem são? Um momento. Hesitou o empregado do hotel. Não sei, quem podia ter interesse em me ver? Além disso, pensei, com um estranho pressentimento, quem sabe que estou em Washington. Um deles, anunciou-me o recepcionista, uns segundos depois de ser do FBI. Ah! Exclamei, num fio de voz. Bom, vou descer agora mesmo. Fora tudo tão rápido e imprevisto que, mal acabei de pousar o auscultador, comecei a empalidecer. Não era lógico nem normal que o FBI se interessasse por mim. Que teria acontecido? Em que nova embrulhada me tinha metido? De repente, lembrei-me. Dias atrás tinha cometido o erro de me interessar, junto da embaixada espanhola e do Pentágono, pelos possíveis familiares do major. Enquanto guardava precipitadamente os cilindros e o sobrescrito, escondendo-os no fundo da bolsa das minhas máquinas fotográficas, um turbilhão de temores, hipóteses e contra-hipóteses me embaralharam mais ainda ao cérebro. Com a chave do meu quarto na mão, e morto de medo, apresentei-me no hall. 2 homens corpulentos e muito bem vestidos levantaram-se das poltronas em frente da porta do elevador. Nem sequer tive a oportunidade de me aproximar do balcão da recepção e perguntar pelos meus insólitos visitantes. Com um sorriso um tanto forçado, um deles saiu-me ao caminho, estendendo-me a mão. Senhor Benítez. Ao apresentar-me, o que me tinha apertado a mão em primeiro lugar e parecia ter uma voz cantante, convidou-me a sentar-me junto deles. Não se preocupe, anunciou com evidente desejo de me tranquilizar, trata-se de uma simples formalidade. Também eu me esforcei por sorrir, ao mesmo tempo que lhes pedia que se identificassem. Por telefone, acrescentei, disseram-me que um dos senhores é agente do FBI. Poderia ver as suas credenciais? Instantaneamente, e como se aquele meu simples pedido fizesse parte de um cerimonial igualmente rotineiro e habitual, ambos tiraram do bolso do casaco umas carteiras de plástico preto. Na primeira, pertencente ao homem que logo me identificara, ao ver-me no hall, pude ler, em caracteres que se destacavam dos restantes, as palavras Federal Bureau of Investigation. Aquilo, com efeito, correspondia à famosa sigla FBI, ou Serviço Federal de Investigação. Na segunda credencial, que não foi retirada da minha vista com tanta rapidez como a do agente do FBI, pude ler o seguinte: Departamento de Estado. Serviço de Imprensa, uma espécie de morada, 2201 Street, Washington D.C., e o número que começava por 202, 632. Muito obrigado, respondi, ainda com mais medo, se isso fosse possível. Os senhores façam o favor de dizer. Sabemos quem o senhor é e conhecemos igualmente a sua condição de jornalista espanhol, replicou o agente do FBI, ao mesmo tempo que abria uma pequena caderneta e recusava amavelmente um dos meus cigarros. Foi-nos comunicado que na passada terça-feira, pelas 11h15 da manhã, o senhor se interessou pelos possíveis parentes do major. Que tipos dos diabos? Pensei. Raio de serviço de informação.
Pois bem, prosseguiu o agente, indicando-me as notas que se viam no seu bloco. Em primeiro lugar, queríamos averiguar se esses dados estão corretos. Efetivamente, estão. Nesse caso, gostaríamos de saber qual o seu interesse pela família do Major. O meu cérebro, alertado por causa, disse eu, do medo, foi procurando as respostas com uma frieza que ainda me assusta. Bom, isso é uma velha história. Conheci o Major numa das minhas viagens ao México e estabeleci com ele uma amizade sinceramente. Ao visitar novamente aquele país, soube que tinha falecido. Sem pestanejar aguentei o olhar desconcertante do policial. Talvez estivesse à espera de outra versão e, ao verificar que lhe dizia a verdade, pelo menos, parte da verdade, mostrou-se indeciso. Foi esse o seu primeiro erro. Antes que conseguisse formular nova pergunta, aproveitei aqueles segundos e tomei a iniciativa. Os senhores devem também saber que sou investigador e escritor do fenômeno OVNI. O agente sorriu. Em certa ocasião, continuei, improvisando, o major me deu a entender que conhecia determinada informação relacionada com este tema. E me deu o nome de um colega, nos Estados Unidos, que me daria esses dados, se eu viesse a saber que o major tinha morrido. O meu interlocutor, tal como eu desejava, mordeu o anzol. Pode nos dizer o nome dessa pessoa? Fingi uma certa resistência e acrescentei. A verdade é que não gostaria de prejudicar alguém. Não se preocupe, está bem. Não vejo inconveniente em lhes dar o nome dessa pessoa que procuro, desde que os senhores me deixem de lado e respondam a uma pergunta. Os dois personagens trocaram um olhar de cumplicidade e o funcionário do Departamento de Estado, que não abrira a boca até aquele momento, perguntou por sua vez. De que se trata? Poderiam os senhores dar-me uma pista sobre algum familiar do major, ou desse amigo que procuro localizar? Antes que o seu colega tivesse tempo de responder, o agente do FBI interveio novamente. Está combinado. Diga-nos, como se chama essa pessoa que o senhor quer contatar? Ao tomar nota do nome e apelido do irmão de viagem do major, vacilou e trocou de novo um olhar fugaz com aquele que o acompanhava. Foi o seu segundo erro. Aquela quase imperceptível hesitação acabou por me pôr alerta. Nesse instante, pela primeira vez, comecei a ter consciência de que me aventurara por um assunto extremamente perigoso. Aqueles indivíduos, isso saltava à vista, sabiam muito mais do que diziam. Porém, não era isso o pior. O que era dramático era eu ter em meu poder por um desses acasos do destino, uma informação que começava a queimar-me as mãos e pela qual os serviços de espionagem dos Estados Unidos seriam capazes de tudo. E quanto a essa pista? Pressionei, com fingido ar de satisfação. O agente do FBI ficou em silêncio, e, depois de escrever qualquer coisa numa das fichas do seu caderno, arrancou-a e a meteu na minha mão. É tudo o que podemos lhe dizer, resmungou, contrariado. Pensamos que seja um dos familiares do major. No papel pude ler o nome da cidade de Nova York e 2 apelidos. Simulei certa contrariedade. Mas não podem dizer-me mais nada. Os 2 indivíduos puseram-se de pé e, depois de me desejarem sorte, encaminharam-se para a saída. Sem o querer, aqueles gorilas tinham me oferecido o melhor dos pretextos para eu sair de Washington rapidamente. Antes de voltar ao meu quarto, tive a ideia de olhar dissimuladamente a porta giratória do hotel e vi que os 2 homens se metiam num carro azul metálico, estacionado a 20 ou 30 metros do ponto onde me encontrava. Voltei imediatamente ao hall, dirigindo-me para o elevador e sentindo o peso do olhar curioso do recepcionista. Antes de fechar a porta do meu quarto, voltei a pendurar o letreiro "Não incomode" e coloquei a corrente de segurança. Começaram então a tremer-me os joelhos e tive de me deixar cair em cima da cama. Suponho que a minha perturbação era devida em parte àquela, digamos, delicada visita e, principalmente, ao que continha o primeiro cilindro. Não sei quanto tempo estive deitado na cama, com o olhar perdido na penumbra do meu quarto. Uma coisa, sim, era clara em toda aquela embrulhada. Agora, mais do que nunca, teria de atuar sem dar nas vistas.
Se o FBI tinha entrado no jogo era porque, logicamente, sabia da grande viagem que o Major e o seu irmão tinham realizado. Não era preciso ser guia para perceber que os serviços da espionagem norte-americana não estavam dispostos a que aquela informação secreta passasse à imprensa. De momento, a sutil prudência do Major proporcionara-me certa vantagem. E estava disposto a utilizá-la, naturalmente. Se o FBI e o Departamento de Estado, que sabiam muito bem do falecimento dos dois veteranos da USAF, continuavam a acreditar que eu apenas procurava localizar o amigo do Major, talvez a minha saída do país fosse mais fácil do que eu previra. Esta, em síntese, foi a decisão mais importante que acabei por adotar ao meio-dia daquela quinta-feira, 5 de novembro de 1981. Voltar à Espanha imediatamente, e com o meu tesouro como era evidente. Saltei da cama e preparei-me para pôr em prática a última fase do meu plano, a visita ao Cemitério Nacional de Arlington. Ainda que, repito, a confirmação da morte do companheiro e irmão do meu amigo não revestisse já uma especial importância, no meu foro íntimo necessitava de encerrar aquele misterioso círculo que a chave constituía. Preparei as máquinas fotográficas e vi as horas. Eram 2 da tarde. Ainda tinha 3 horas antes que a necrópole fechasse as suas portas ao público. Mas, quando me dispunha a sair do quarto, um elementar sentido de prudência levou-me a espreitar pela janela. Por um momento não reagi. Estacionado junto do passeio do hotel, no mesmo lugar em que o vira, continuava o carro azul metálico dos agentes. Instintivamente, lancei-me para trás e fechei a janela. Não podia ser um acaso. Aquele era o carro do FBI. Evidentemente que eu tinha subestimado os agentes,